Algumas pessoas não entendem, né, que como que Deus age na vida do ser humano. Algumas pessoas pensam que somente que Deus só olha para as pessoas da igreja, que Deus não vê as obras das pessoas que não são cristãs, né? E isso não é verdade, porque a Bíblia narra muito sobre essas histórias. Por exemplo, Cornélio era um homem temente a Deus com toda a sua casa. É difícil você encontrar uma pessoa assim no mundo em que nós vivemos hoje, né? Temente a Deus, cujo as orações dele chegou aos céus, né? Mas nem por isso Cornélio deixava de precisar do Evangelho de Cristo, tá? Então essas histórias são narradas para que a gente possa entender isso. Cornélio precisava conhecer a palavra de Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, você tem aí Madre Teresa de Calcutá, foi uma pessoa que não aceitou viver debaixo da Igreja Católica e ela foi lá e cuidou das pessoas. Você acha que Deus não vai é, olhar para aquela obra? Você acha que Deus é injusto? Então Deus olha para aquela obra. Mas o que vocês não entendem é que diz as Escrituras que Jesus é o mediador de uma melhor aliança baseada em melhores promessas. Significa que hoje em dia você tem poder no nome de Jesus. É por isso que é fundamental a pessoa receber o Espírito Santo na sua vida. E ele só vem quando a pessoa reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A partir disso, você tem a iluminação das Escrituras, né? Porque Deus quer salvar a humanidade por meio de sua palavra. Você imagina que tem lugares, tem países que a fome e a miséria estão ali porque homens que estão no poder não têm a verdade de Cristo em seus corações. Porque se tivesse, jamais admitiria ficar com o dinheiro das ajudas humanitárias e comprar armas para poder, ao invés de alimentar aquele povo e tornar aquele povo parte do seu exército. Tratar com honestidade, tratar com carinho. Não, eles querem um povo escravo para que eles possam fazer todo tipo de sujeira que querem, todo tipo de maldade, abusos sexuais e tudo que você vê, eles querem que o povo seja uma satisfação para o seu exército, né? Se a palavra de Deus entra naqueles corações, como entrou no coração dos povos bárbaros, né? Aonde o profeta achava que não deveria ter entrado, porque quando Jonas foge de Deus, é porque ele queria que Deus castigasse os povos bárbaros. E Deus teve que cuidar dele, né? Fez uma plantinha lá para cobrir ele do sol, depois fez uma lagarta que comeu a planta, ele ficou com pena da planta. E ali Deus, de uma forma filosófica, né? Ele cuida do coração do profeta, ele mostra que se Deus se você teve cuidado da planta, ficou com pena da planta, você imagina eu com o cuidado que eu tenho com aquele pessoal que não sabe distinguir, né, distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. A ignorância no coração do homem leva o homem a cometer várias coisas erradas. Então, quando você vê o Evangelho de Cristo, por exemplo, Lucas 13:10, fala de uma mulher encurvada de 18 anos por conta do espírito de enfermidade. No versículo 16 está escrito: não convinha soltar dessa prisão essa prisão de 18 anos a qual Satanás mantinha presa essa mulher temente a Deus, essa filha de Abraão, né? Não convinha soltar dessa prisão essa filha de Abraão, a qual Satanás há 18 anos a mantinha presa. Então o evangelho de Cristo é um evangelho de poder. A ajuda humanitária que a Madre Teresa de Calcutá fez, de repente, talvez, se ela fosse iluminada pelo Evangelho, ela nem faria aquilo. Não se sabe, né? Como é que Deus age no meio da vida das pessoas. Mas que se ela tivesse o conhecimento da palavra, ela seria praticamente um Paulo na vida, né? Uma pessoa cheia do poder de Deus a ponto de chegar em certa cidade. Tem certa cidade que Paulo entrava que a idolatria era tão tremenda, tão terrível, que quando uma pessoa foi curada no nome de Jesus, as pessoas acharam que os deuses tinham descido do céu para a terra. Para você ver que o mal arrebata a palavra do coração do ser humano.
enquanto ele está recebendo a mensagem de Deus. É assim. Ué, já que esses homens estão operando milagres, só podem ser seres do céu que baixaram, os deuses desceram, começaram a nomear eles. Um chamava de Vênus, outro chamava de Júpiter, né? Conforme a crença deles. E aqueles homens rasgaram as vestes. Não, nós somos homens pecadores como vocês. Nós estamos aqui pregando para que vocês se afastem desse tipo de conhecimento. Estamos pregando o evangelho de Jesus Cristo. Então, umas coisas que às vezes não se entende. Você está vendo um cara lá no tráfico de drogas e você não sabe o que dizer para ele, né? Muitas vezes, se Jesus converter ele, aonde esse cara vai morar? Como é que vai ser a vida dele? Você tem que se preocupar com o poder que há na palavra. Se eu estivesse diante de uma pessoa que está no tráfico de drogas e fosse evangelizá-la, né? Se a pessoa não quiser, eu sacudo a poeira dos meus pés e vou embora, como Jesus ensinou, né? A gente não deve lançar pérolas a pessoas que não vai comer pérolas. Não lance pérolas aos porcos. Significa que você não vai lançar coisas valiosas para quem despreza, né? Se você jogar um pouco de pérola para os porcos, eles vão cheirar a pérola, não é do agrado deles. Então eles não vão comer a pérola porque não é para eles comer. Então não lance coisas preciosas a quem não quer. Você tem que ir a quem quer, né? Às vezes você vai pregar para a pessoa nem sequer larga o celular. Você está pensando que eu digo Deus te abençoe? Não, simplesmente eu viro minhas costas, sacudo a poeira da sandália e vou embora. Você não quer o evangelho? Não vou te obrigar. O evangelho é um convite, é uma bênção muito grande para quem quer desperdiçar, quem quer continuar desperdiçando a sua vida, desperdice. É exatamente assim. A gente prega, não aceitou, a ordem de Jesus sacode a sandália dos seus pés. Porque quando você entra numa casa, diz a palavra do Senhor, se alguém te receber em casa, se alguém te receber, a paz esteja naquela casa. Mas se te renegar, vem embora e traz a paz contigo. Nem a poeira daquela casa se apega aos seus pés. Então você chega a uma pessoa que está no tráfico de droga ali. Simplesmente você pode falar o que realmente é. Jesus não fez você para essa vida. Jesus não fez você para estar andando no caminho errado. Porque quando a pessoa aceita a oração, me faz uma oração, e você faz uma oração, ela está ali, mas ela quer a proteção de Deus. Ela está naquela vida errada, mas quer a proteção de Deus. Deus pode até preservar a vida dela, mas ela não está no lugar certo. Ela não está vivendo a vida certa, né? Então, consequentemente, Satanás veio roubar, matar e destruir. Então, o que eu vou dizer para essa pessoa? Jesus não fez você para estar empunhando uma arma no tráfico de droga. Jesus não fez você para estar do lado de lá. Ele fez você para ficar do lado de cá. As coisas de Deus, elas são sem peso na consciência. Um exemplo. Se eu pego o meu violão e começo a tocar um louvor aqui, a minha consciência não vai me condenar que eu esteja fazendo algo errado. Porque eu estou fazendo algo perfeito. Algo que é a palavra de Deus. Nada se pode contra a verdade. Estou louvando ao Senhor. Nunca vai pintar na minha mente assim, você está fazendo uma coisa que, será que é de Deus? Não existe. O nosso coração não pode ir contra a verdade. Porque eu sei que eu estou fazendo algo bom, algo de valor espiritual, algo agradável. É uma coisa perfeita, uma coisa pura. É daí que a Bíblia diz assim, tudo que não provém de fé é pecado. Por quê? Porque fica condenando o seu coração. Tem alguma coisa errada aqui, isso aqui não está certo, isso aqui, o Espírito Santo, a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo, ela fica, vira e mexe, vem e coloca essas coisas. Você vê o Evangelho de Cristo mudando vidas. Quando você vê a história de Zaqueu, o que acontece ali, simplesmente quando ele tem a presença de Deus no seu coração, os olhos dele abrem e ele percebe que suas riquezas eram mais do que o suficiente, a metade delas era mais que suficiente para ele viver muito bem e grato a Deus. O que ele faz com a outra metade? Ele dá aos pobres. Isso significa que o Evangelho ele não existe sem uma transformação. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quero que vocês me corrijam se eu estiver pregando algo errado, tá? Então, onde tiver uma pessoa que aceitou o Evangelho, tem que haver mudanças bruscas, transformação, mudança radical de vida. O cara que fazia errado na empresa, agora é uma pessoa que age honestamente. Não que ele não possa sofrer consequências do erro que ele cometeu. Às vezes Deus nem permite que se sofra as consequências.
mas que daqui para frente o resultado da vida que vier vai ser o que eu vou bater no peito e vou encarar. Porque se eu fiz errado lá atrás e vou ser condenado por isso, vou pagar o que eu devo, né? Mas eu vou daqui para frente. Daqui para frente eu quero ser uma nova pessoa. Se tiver que pagar, Deus vai deixar que eu pague. E se não, vou seguir daqui para frente. Nova vida, nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo é nova criatura. Tem que haver uma transformação. Do contrário, não há poder de Deus na vida daquela pessoa. Não existiu poder. Existiu um sentimento de emoção, emocionalismo, né? Isso existiu. Uma outra coisa que o cristão não está ligado à denominação. O erro de muitos cristãos é acharem que eles estão presos em uma denominação. Quem quer prender vocês é o homem, tá? Vocês não estão presos. Eu vou dar um exemplo para você. Se eu sou dono de uma igreja, uma mega igreja, vamos supor, uma igreja universal do Reino de Deus, por que que eu não posso permitir um pastor de uma outra igreja que eu sei que é de Deus de vir pregar no altar da minha igreja? Se há um só Espírito, uma só fé, e a igreja é de Cristo, ele é a cabeça da igreja, nós somos, ele é a cabeça, a igreja é o corpo e nós somos os membros. Por que que não se pode? Que medo que eu vou ter de um pastor que vai pregar naquela igreja? Se eu avalio que a pregação dele está de acordo com a palavra de Deus. Ainda que eu não avaliasse, eu deixaria ele pregar na minha igreja. E depois que ele acabasse de pregar, eu ia falar, isso daqui a gente não concorda, porque a palavra de Deus diz assim, 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 ia ser confrontado tudo ao vivo. Nada para debaixo do tapete. Então, a igreja tem que ter essa aptidão de aceitar o confronto. Se eu não tenho nada a temer, se estou com a verdade, nada se pode contra a verdade. Então, se eu estou lá, estou fazendo alguma coisa errada, eu vou temer. Por quê? Esse cara vai estragar os meus planos. Se um cara chega e prega 2 Coríntios 9,6, cada um contribua não por tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria, o que eu entendo disso? Que o momento da oferta, olha só, no momento que Jesus estava na terra, ele observava como as pessoas davam as ofertas. Em nenhum momento se foi pedido algum valor. Não havia estipulação de valores. E ele percebeu que os ricos davam o que sobrava. Não que seja pecado você ter várias notas de 100 e você tirar uma de R$ 2. Mas saiba disso, que você está dando o que sobrou, que isso não é um ato de adoração. Deus olha o coração do homem. Porque tem gente que fala assim, não, mas ele deu... Jesus questionou isso. Jesus questionou isso. Não é o meu argumento aqui. Jesus sabia que ricos poderiam fazer mais pela obra de Deus, mas na verdade quem faziam eram os miseráveis, era a viúva. Que se ela pudesse ter os recursos do rico, ela faria muito melhor. A comparação pode tentar confrontar, mas a comparação verdadeira é essa. Aquela viúva do seu sustento deu tudo que tinha. Mesmo que aquelas moedas não representassem nada financeiramente, né? Não fizesse transformação nenhuma na igreja financeiramente, mas no céu fez uma transformação grande, porque Deus vê o coração. Então o que está sendo avaliado naquele momento, naquela circunstância ali, é a maneira como que se faz as coisas, né? E essa maneira também ela vai ser aplicada na sua vida para com o seu próximo. Porque se para Deus você não consegue ser generoso, você imagina como você não é generoso com o seu semelhante. Então a palavra de Deus é isso. Se em relação a Deus você age dessa forma, como você age diante do seu semelhante? Da mesma forma que aquele homem via Lázaro comendo as migalhas debaixo da mesa dele, sofrendo com chagas. Deixa ele comer as migalhas aí. Não vai morrer de fome, não. As migalhinhas vai dar. De repente eu deixo cair uma migalha maiorzinha, né? Às vezes o cara come só o miolo do pão e joga aquela parte de dentro fora. Não, deixa ele aí. E enquanto isso, o pensamento dele estava em quê? Em abastecer o seu celeiro, destruir os que já tinha, construir maiores. Né? E a Bíblia diz que muitos na antiguidade, por praticarem hospitalidade, sem saber acolheram anjos. O anjo estava lá fingindo que era um mendigo, né? Disfarçado, para abençoar aquela pessoa que fosse uma pessoa abençoadora.
Porque o coração do homem é assim, onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Jamais a bênção de Deus vai entrar na casa do egoísta, porque ele não tem atributos para trazer essa bênção para dentro do seu lar. O que vai entrar vai ser a ignorância, o ensinamento errado, a falsa religião. É isso que entra na casa da pessoa egoísta. Ela não recebe as bênçãos de Deus. E ali o mendigo ali, na verdade, era um anjo. A pessoa vinha, que isso? Né? Não que você vai fazer isso hoje não dá para fazer isso, né? Porque você não tem condições. Mas na época, no mundo, não tinha essa maldade toda, essa coisa toda como a gente vê hoje. E aí a pessoa acolhia, porque era uma ordem ali, acolhia, e ali era um anjo que estava para abençoar aquela família, né? Isso significa que muitas das situações da sua vida é Deus que está deixando. É Deus. E a ordem que Jesus deixou para a igreja é que os pobres estão sempre contigo, mas tem que cuidar deles. A ordem da igreja era cuidar dos órfãos, a religião pura e sem mácula, visitar as viúvas nas suas tribulações, visitar os órfãos. Eram as pessoas mais miseráveis. Existem até pessoas que dizem na teologia que algumas pessoas, alguns mendigos, pegavam, matavam uma criança de rua e ficavam fazendo pranto sobre ela, chorando, porque não tinha dinheiro para enterrar, fingindo que aquela criança era seu filho, só para receber dinheiro. Na verdade, foi ele que matou aquela criança. Você vê o nível de maldade no coração humano, de pessoas que fazem isso. Há pouco tempo fizeram até um filme que vazavam os olhos das crianças. Primeiro atraíam as crianças com refrigerante, né? Um lugar pobre, eu não sei se Quem Quer Ser o Milionário, o nome do filme. E ali atraía aquelas crianças e fazia as crianças que sabiam cantar legal o hino, achando que ia ganhar um prêmio, tinha um olho vazado ali, furado, né, com água quente, ácido, e depois elas ficavam passando a vida toda ali pedindo esmola, cantando, e as pessoas dando esmola, e esse dinheiro ia para eles, né? Então você vê como é que é o nível. Olha só, gente, quanto a respeito à maldade, sempre vai ter gente assim. Tem gente que é irreconciliável. Não adianta orar, não adianta nada. Ela escolheu o seu caminho, ela escolheu o seu destino, né? Jesus não tinha papo com todo mundo, não, gente. Jesus não queria de conversa com Herodes, não. Manda dizer essa raposa aí, manda ele catar coquinho, né? Ele não tinha papo com muita gente, não, sabe? Ele não queria papo com quem era perverso, não. Pensa nisso. Jesus, diante da hipocrisia dos fariseus, vocês são ladrões, vocês são salteadores, vocês são sepulcro caiado, por fora são bonitos, por dentro são restos mortais, são podres, vocês são fedidos, são podres. A vida de vocês é podre. É assim que Jesus trata a hipocrisia. Não estou aqui com um discurso de ódio, né? Porque a hipocrisia é isso. A pessoa viver na fé ali, uma fé hipócrita, uma fé ridícula. Se você tem a sua igreja e a pessoa coloca lá, gente, ó, momento da oferta, vamos estar louvando ao Senhor, e vocês trazem a sua contribuição, tá aqui. Jamais ninguém ia falar da sua igreja, jamais ninguém ia ter como confrontar. Ô irmão, por que você pede oferta? Irmão, tá escrito aqui, cada um contribui quando o que propõe no coração. Você me viu pedir alguma coisa? O que aconteceu esses dias foi que a mulher do cara, a esposa do cara, pegou 30 mil reais, foi lá na igreja, deu o dinheiro que não pertencia a ela, e ele estava para se separar da mulher. Ele foi lá no pastor e o pastor não quis devolver o dinheiro, sabendo que o dinheiro era do cara, não foi uma armação. Podemos suspeitar que às vezes as pessoas armam nesse sentido, mas nesse caso o cara publicou. O pastor não quis dar o dinheiro. Quer dizer que para ele o dinheiro é mais importante que um casamento destruído. Essa mensagem, que você é um sepulcro caiado, que por dentro parece restos mortais, fedido, podre, é para você, pastor. Essa mensagem de Jesus é para você. Porque por fora você tem a aparência de pastor, veste ternos bonitos e caros, mas por dentro vocês estão mortos, vocês estão fétidos, vocês são um murrado Thundercat. É bem assim. Fedidos, podres, alma podre. Não pode esperar. A árvore boa não dá bons frutos, a árvore ruim não dá bons frutos. Não se colhe figos de abrolhos. Essas mensagens são para vocês, hipócritas.
Como que você deixa o casamento se perder por conta de dinheiro? Um casamento é uma instituição abençoada por Deus, onde envolve filho, família, felicidade, bênção de Deus, laço de 3 dobras, onde Deus está presente por conta de dinheiro. É por isso que muitas vezes as pessoas de certas igrejas vão pregar na rua e os outros querem cuspir, quer bater, por causa de vocês. Né? A igreja sem colírio do Apocalipse, que não era pobre, miserável, cego e nu, que precisava de colírio para os olhos, representa vocês. Não deixa de ser de Deus, não. Mas vocês estão sob juízo. Compre colírio. Porque senão ele vai tomar a sua coroa. Guarda o que tu tens. Porque a igreja, as pessoas que representam a igreja, não tem nada a ver com isso. Elas sofrem as consequências do que a liderança fazem. Lixos humanos. O cara vai pregar, né? O cara vai pregar o quê? O que vocês têm de Deus? Você vai fazer oração, sua oração não passa nem do teto, porque Deus não ouve você. Ah, mas eu senti a presença de Deus. Sentiu pela sua fé, porque a fé foi derramada na humanidade, foi derramado o poder de Deus, o céu está aberto. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Aquele que pede e recebe, que busca e encontra. O que bate a porta se abre. É por isso que Deus abençoa. A fé individual. Aí não confunda isso com Deus concordando com o que está acontecendo na igreja, que não é com que Deus não concorda com essas coisas. Aí quando a gente vai falar, oh Deus, você está julgando. Quem escreveu a palavra de Deus não foi eu, não. Se eu estiver falando alguma coisa de mim mesmo, alguma coisa que eu não tenha estudado na palavra de Deus, você pode falar, não, Deus, é você. Não. Isso está na palavra de Deus. Redarguir, corrigir, repreender com toda a longanimidade e doutrina. Porque haverá tempo que não aceitarão a doutrina do Senhor. Haverá um tempo em que vão se cercar de falsos mestres, ensinos ruins. Pregai a tempo e fora de tempo, que haverá tempo que não ouvirão mais a palavra de Deus. Aí você vai pregar e a pessoa já... Não, você não, a sua religião, a sua igreja é diferente. Não existe essa igreja. É uma só fé, um só espírito. Falar toda a mesma coisa. Diz a Escritura que um punhado de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de falsa doutrina contamina tudo. Aí a pessoa fala assim, não, mas você fala isso, você fez isso. Eu não importa, cara. Não importa. O que importa é a Sagrada Escritura. Mas você, naquele dia você falou isso. Tá, mas eu já falei e pedi perdão a Deus. E você continua tendo essa visão. O problema é que o meu pecado, ele é perdoado, apagado, lançado no mar do esquecimento. E o de vocês, da igreja, continua. Todos os dias, envelopes, pedição de dinheiro, uma vergonha, difamando o caminho da verdade. Transformar a glória de Deus incorruptível em uma coisa corruptível. Se eu não citei aqui tudo que está nas Escrituras, ou pelo menos o conteúdo aqui, tudo das Escrituras, eu estaria pecando. Quando você lê a carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 6, 3 ao 9 ali, eu falei isso na outra pregação, você nota os que querem ser ricos, caem em tentação, em cilada, em muitas concupiscências nocivas, que submerge o homem na ruína e na perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Você, Timóteo, foge dessas coisas. Timóteo era um pastor da região, Paulo era o seu líder apostólico. Qualquer evangelho diferente do que está posto é considerado maldito, não pode ser aceito pela igreja. É maldito, é falsa doutrina, é coisa do diabo. É entrada da malignidade. Ah, mas a igreja tem salvo muita gente. Sim, teria salvo bilhões, não teria salvo milhões, teria salvo trilhões se vivesse a verdade. As pessoas confundem muitas coisas. Não é porque a igreja está salvando e recuperando as vidas que ela tem o direito de pregar uma mentira. Se isso fosse uma verdade, então a mesma coisa pode acontecer na política. Eu pego o dinheiro sujo da política, tiro uma parte para mim, a outra parte eu vou construir igrejas. Posso isso?
Pode isso, Arnaldo, né? Posso fazer isso? Pegar uma parte, fazer o bem e o mal ao mesmo tempo? Que será que um rio pode dar água doce e amarga ao mesmo tempo? Será que a árvore boa também pode dar maus frutos? O rio pode dar dois tipos de água, a árvore boa pode dar maus frutos? Um rio pode dar água doce, salgada? É certo isso, fluir da, da, da cascata de Deus? Isso não é certo. Então os cristãos precisam acordar e aprender, confrontar a verdade, cobrar da sua liderança. Por que disso? Ah, mas se eu fizer isso eu vou sair da igreja. Você não precisa sair da igreja, não. E se você sair da igreja e for para outra, todas aquelas que estão pregando a palavra pertencem a Cristo. O homem que dividiu essas por denominações. Você lembra que Paulo disse? Ele chega na igreja, uns diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de... Paulo chegou e falou, vem cá, Jesus, foi Pedro, foi Paulo, foi Silas que morreu por vocês na cruz? Quem morreu? Não foi Jesus Cristo? Não existe essa divisão, gente. Não existe aquele, não, eu tenho esse ensinamento porque eu sigo a Paulo. Aí você fica com o teu ensinamento, você que segue a Pedro. Não existe. Jesus é o dono da igreja. Não existe essa divisão. O homem que construiu essa divisão. Ah, eu sou da Universal. Ah, eu creio. E daí? Eu creio. Coisa idiota. É um só Espírito. Um só Espírito Santo. Deveríamos estar pregando a mesma mensagem. Deveríamos estar crendo na mesma coisa. Por que não tem fogueira santa nas demais igrejas? Porque se entende que isso não é certo. Isso não é certo. Né? Testemunha aí do Renato Suede, né? O ex-integrante da Universal, que doou seus direitos autorais da música. Ah, mas ele é ex-Universal, por isso que ele está testemunhando. Negativo. Negativo, não foi por causa disso não, porque ele doou os direitos autorais dele, dinheiro, tá? Então ele tem moral para falar. Ele achava que a Rede Record seria uma emissora exclusivamente cristã. Olha, há uma emissora exclusivamente cristã, não significa que vai passar culto 24 horas, mas queria passar muita coisa boa. Você imagina, eu olho a Rede Globo, eu vejo o Globo Repórter, o que tem de pecado no Globo Repórter? Não poderia ter um Record Repórter também? O repórter igual tem lá e tal. Mas teria que ser tudo limpinho, tudo sem sujeira. Né? Você vê o Jornal da Globo, dá informação. O que tem de errado nisso? Agora, quando você vai fazer novelas, que a Record já fez muitas novelas sujas, isso macula, né? Traz uma mácula para o Evangelho. Então não é uma emissora exclusiva para Jesus Cristo. Então esse Renato Suede viu que a Rede Record conseguiu a concessão dela por meio do Fernando Collor de Mello, né? E vocês todos sabem a história dele. O Fernando Collor de Mello é o cara que nunca deveria ter sido presidente, como já disse isso, porque o pai dele, eu sei que os filhos não recebem o castigo dos pais, mas o pai dele já mostrava que o filho não seria uma boa bênção, né? O pai dele entrou e matou um cara dentro da Câmara dos Deputados lá, puxou para matar o inimigo, ainda matou um cara inocente. E muita gente não sabe dessa história. Matou o cara. Então a imagem da família já fica destruída ali. Aí vem o Fernando Collor com um discurso perfeito. Hipócrita sujo. Discurso perfeito. Que hoje tem gente que defende, né? E ganhou a eleição. Então tudo que está acontecendo no nosso país já vem lá de trás, tá? Se tivéssemos escolhido o Enéas, talvez não estivéssemos nessa sujeirada toda. Engraçado, as pessoas ficam assim, não, mas ele é seu presidente hoje, vai falar do cara aí, ele é seu presidente, tudo, beleza. Lula e Dilma também eram nossos presidentes, né? Se for questionar isso. Mas se a gente tivesse votado no Enéas lá atrás, como seria? O cara que vinha, sabe, falando a verdade, quebrando o povo, escolheu, o povo tem o dedo podre para escolher presidente do Brasil, gente. É muito podre, porque as propagandas ainda enganam você, né? O cara tá fazendo aqui uma reforma da Previdência hoje suja. E o povo tá... Olha, o cara fez uma estrada lá onde Judas perdeu as botas. Pô, legal a estrada. Ninguém tá dizendo que aquela estrada não seria útil. Mas vem cá, e isso aqui? E essa Previdência aqui? Eu faço a pergunta para as pessoas assim. Vocês querem a reforma da Previdência de Bolsonaro
e de Paulo Guedes, da maneira que está, você que votou no Bolsonaro, mudando um pouquinho aqui, que a gente também tem o direito de falar, porque a política está entrando dentro da religião, porque Bolsonaro se batizou na igreja. Então a gente tem que requerer dele uma mudança de vida drástica, se aceitou o batismo, né? Apesar que eu falei isso no outro vídeo, que o pastor Everaldo, esse candidato a presidente, não pergunta se ele aceita Jesus como autor e consumador da fé. Essa é a pergunta de fé, de praxe do batismo. Então tem que ter a mudança. Como é que o cara que é cristão vai aceitar uma reforma dessa da Previdência? Você que votou em Bolsonaro, você quer essa reforma? Todo mundo que eu pergunto isso faz volta e diz que não. Se todo mundo disser que sim, deixa passar. Deixa. Nós dependemos de Deus para nos abençoar. Deixa passar. Sofremos as consequências. Mas a tolice vai estar aí, ó, evidente. Talvez a gente possa, no futuro, ter uma geração que vê as coisas de um modo diferente. Que vê as coisas de uma maneira mais fiel. Eu não entendo, cara, não dá para entender. Se nós não cobrarmos perfeição, pelo menos no que diz respeito ao dinheiro público, tem que ser perfeito. Eu sempre falo isso. No seu trabalho, se você bater o cartão, como já aconteceu no trabalho que eu trabalhei, bater o cartão do cara e pegarem você e ele é mandado embora por justa causa. Não tem justiça que te livre. Mas esses caras roubam e ficam posando aí de bom samaritano. Roubam. São condenados. E depois querem fazer o bem, depois querem continuar trabalhando. Só quero continuar no meu trabalho, só quero continuar quietinho. Vai roubar de novo. Ladrão não muda. Vai roubar de novo. Tem que exigir perfeição no dinheiro público, que não é deles, são funcionários. Tem que exigir medidas drásticas. Porque quando um rouba, junta com outro que rouba, junta com outro, se cria uma máfia e a gente está enfrentando o que tem hoje aí. Né? Pessoas que você vai no hospital, o médico ele não pensa em curar a sua perna, ele pensa em arrancar fora a sua perna. Vocês querem isso a vida toda? Nós estamos na época da informação, gente. Ah, mas que os ideais... Você acha que eu gosto de faculdade que fica as pessoas peladas aí? Ah, mas isso é coisa do PT, isso é coisa das pessoas. As faculdades têm que ser mais sérias. Sim, eu entendo. Isso não é livre expressão, não. Isso é atentado violento ao pudor. Eu entendo o que vocês questionam. Eu entendo. Eu também não quero ver isso. Eu não quero ver no museu uma pessoa nua e uma criança tocando. Portanto que eu não quero que eu fiz vídeos confrontando. O que você fez? Você se levantou? Você fez um canal no YouTube? Você se revoltou com a situação? É assim que a gente pode fazer alguma coisa. Influenciar os outros no mesmo pensamento. Também não quero ver isso. Eu não posso chegar e falar, isso é culpa do PT, isso é culpa das pessoas. Você tá